Olá, meus amados e amadas, que Deus os abençoe poderosamente nessa segunda-feira. Sim, estamos iniciando mais uma semana e tem que ser uma semana de fé, de luta e de grandes vitórias. Hoje, segunda-feira, dia 28 de março de 2022, estamos nos preparando para a nossa poderosa oração do meio-dia, uma corrente especial que Deus colocou no nosso coração de luta, perseverança, persistência, resistência, para te mostrar que nenhum obstáculo, nenhum problema pode impedir você, que é da fé, de alcançar os seus sonhos, os seus projetos, desde que os seus olhos estejam no objetivo, estejam em Deus e no objetivo, e não no obstáculo. Então prepare o seu coração, porque daqui a pouquinho nós vamos fazer essa oração. Como você se encontra hoje? Como está ou como tem sido os seus dias? Os últimos meses, as últimas semanas? Como têm sido os seus pensamentos? Os seus sentimentos? Como a sua vida tem se desenrolado? Seu casamento? Sua relação com seus filhos? A sua vida sentimental? A sua vida financeira? Como que você se encontra agora? Muitos estão perdidos. Estão vivendo uma situação da qual nem com todas as suas forças, nem com todo o seu conhecimento, conseguem sair, conseguem vencer. Eu entendo isso. Isso faz parte da vida. Muitas vezes, nos depararmos com situações das quais não estamos preparados para sair, preparados emocionalmente, preparados psicologicamente e até mesmo materialmente, fisicamente, para sair dessa situação. Isso aconteceu há muitos anos atrás com o povo de Israel, no tempo onde ainda não havia reis, apenas juízes. A Bíblia conta lá em Juízes, capítulo 6, que o povo de Israel se desviou do propósito, se afastou de Deus e se voltou para outros deuses. Esse afastamento fez com que eles perdessem a proteção espiritual, a proteção invisível que eles tinham. Porque, apesar de Israel não ter rei, eles não tinham exército, eles não tinham uma organização como os países têm, né? Armas e proteção e polícia e armas. Eles não tinham. Eles eram uma nação de agricultores, eles viviam da terra e eles, ao se afastarem de Deus, o que protegia eles era a cerca invisível. Eles tinham uma cerca invisível, uma cerca espiritual que impedia os inimigos de se aproximarem deles. Apesar da defesa deles, física, humana, ser muito precária, essa cerca espiritual e o poderio deles era da parte dos anjos que os protegia. Mas quando eles se afastavam de Deus, eles perdiam esse privilégio. E os inimigos ganhavam terreno. Então, nesse tempo, os midianitas e os amalequitas avançaram contra Israel e subjugaram eles durante 7 anos.
Ficou registrado no livro de Juízes, capítulo 6, que nesses 7 anos Israel empobreceu muito. Eles não tinham o que comer, porque os amalequitas, eles levavam os bois, os jumentos, a plantação, pisoteavam as plantações, não deixavam nada, nada. E o povo de Israel ia para as montanhas. Eles iam habitar em cavernas, porque eram as únicas fortificações que eles tinham, eram as cavernas. Então lá eles se escondiam, viviam aglutinados nessas cavernas, numa situação humilhante. Bom, nisso se levanta um homem que era filho de um sacerdote, que não era o sacerdote de Deus, o pai dele era sacerdote de Baal, né? O Gideão se levanta e vai malhar o trigo, o pouco trigo que eles tinham colhido. Ele foi lá para separar o grão, né? Separar o grão do trigo, né? Da palha, para poder trazer comida para sua família. E ele vai para um lagar. Um lagar era um espaço muito pequeno, onde se amassavam as uvas com os pés, né, para poder extrair o suco da uva, né, o mosto. Então não era um lugar apropriado para sacudir o trigo. Mas sacudir o trigo tinha que ser na montanha, só que na montanha ele ia ser visto pelos inimigos, então ele estava num lugar incômodo, apertado, difícil, mas ali estava ele trabalhando no meio da dificuldade. E nesse tempo veio até ele um anjo do Senhor e disse para ele: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. E Gideão respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. E talvez essa seja hoje a sua situação, pensar que Deus te desamparou, que Ele te entregou ao desemprego, que Ele te deixou nas mãos dessa doença, que Ele deixou você sozinha quando seu marido te abandonou, quando seu filho foi embora, quando ninguém mais te escuta, quando as dívidas batem à sua porta, quando ninguém mais quer ouvir você. E aí vem aquela sensação de que Deus te abandonou. Foi isso que Gideão sentiu. O Senhor nos abandonou e nos entregou. O Senhor nos desamparou, foi a palavra que ele usou, e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Olha só, o problema de Gideão nessa conversa com Deus era que ele insistia em sempre olhar para os seus pontos fracos. Ele insistia em olhar para o lado negativo, para a sua pobreza, para a sua
situação familiar, porque foi o que ele falou para Deus, se sentia desamparado por Deus, enfim, ele, naquela situação difícil, ele olhava para o seu ponto fraco. E qual foi a resposta de Deus? Vai nessa tua força. Querido, querida, preste atenção. Todos nós, você, eu, qualquer grande homem de Deus que você olha e admira pela televisão, ou pelo rádio, ou pela internet, querido, todos temos nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes. Todos nós temos a nossa força e a nossa fraqueza. Agora, a nossa vitória ou a nossa derrota está naquilo que nós mais apoiamos e alimentamos. Então, peraí, Gideão, ele apontou suas fraquezas para Deus e Deus apontou a sua força. Deus quis mostrar para ele, rapaz, você pode estar na pobreza, seu povo pode estar na pobreza, sua família morando na caverna, vocês podem estar passando pelo pior momento, mas ainda assim você saiu da caverna, está arriscando o teu pescoço e está aqui malhando trigo, arriscando que te matem por causa dessa comida. E você está aqui. Essa é a tua força. Essa é a tua coragem. Porque a coragem não é a falta do medo. Não. A coragem, querido, é a capacidade de você afrontar o medo. De você ir contra o medo. Enfrentar, encarar o medo. E é exatamente nessa atitude de você encarar os seus medos, enfrentá-los, é que Deus vai contigo. Porque no momento que ele disse, mas ninguém é comigo, minha família é mais pobre, eu sou o menor, ninguém me dá bola. Deus falou, rapaz, eu vou contigo. Eu estou dizendo que eu vou contigo. E você vai derrotar os midianitas como se eles fossem um só homem. E olha que os midianitas eram mais de 120 mil soldados. E Deus falou, você vai vencer eles como se eles fossem um só, como se fosse um mano a mano, uma luta mano a mano. E é isso que Deus faz. Nós temos a capacidade de supervalorizar o nosso inimigo. Nós supervalorizamos a doença, supervalorizamos o problema financeiro, nós supervalorizamos o problema familiar. E sabe o que Deus faz? Deus diminui aquele grande problema e coloca num tamanho que você possa, no mano a mano, derrotá-lo. Por isso que Deus falou, olha, eles podem ser 120 mil, mas já que eu estou contigo, eu vou colocar eles do teu tamanho. E você vai acabar com eles. E você vai vencer eles. Você está entendendo? Então, aquela doença que toda a ciência diz que não tem cura, que não tem jeito. Esse vício do seu filho, que todos disseram que não tem cura, porque é o que a gente ouve, vício não tem cura e tal, e as pessoas aceitam isso e se conformam, e ainda que a pessoa não use drogas, ela continua dizendo, eu sou dependente químico, ela confessa, ela é levada a confessar que ela é dependente químico, ou que ela é uma alcoólatra, ainda que ela não esteja mais bebendo. Essa é uma forma errada, uma psicologia errada. Porque a pessoa vai confessar sempre que ela é aquilo, que ela é aquele problema. E na verdade, querido, querida, nós temos que confessar, a nossa libertação, a nossa vitória, a nossa cura, a nossa prosperidade. E ir em frente.
Não aceitar a opressão, a maldição, o sofrimento. Você não pode aceitar. Você não pode se conformar com isso. Você tem que reagir. Você precisa reagir. Olha, Gideão, ele não tinha essa capacidade de reação sozinho. E Deus sabia. Só que não tinha ninguém para dizer isso para ele, não tinha ninguém para motivar Gideão, não tinha ninguém. Então Deus mandou um anjo. Deus enviou um anjo. E nós estamos aqui enviados por Deus. Eu estou aqui enviado por Deus para falar para você. Deus é contigo. Deus é contigo. Para de se menosprezar, mulher, homem, rapaz. Pare de se menosprezar. Pare de ficar se jogando para baixo. Pare de ficar se humilhando. Não fique com essa história de os humilhados serão exaltados, e aí você, com a tua baixa autoestima, fica aceitando ser pisado, aceitando ser humilhado por patrão, por parente, por conhecido, por vizinho. Todo mundo te humilha. E aí depois você fala, não, mas os humilhados serão exaltados. Não, querido, não, querida, não, isso não está escrito. Está escrito na palavra de Deus, os que a si mesmos se humilham serão exaltados. Mas não é se humilhar diante dos homens, mas é se humilhar diante da sabedoria de Deus, se humilhar diante do poder, da grandeza de Deus. Porque o ser humano, ele não faz isso. O ser humano acha que ele pode tudo, que ele é grandioso, que ele é sábio, que ele resolve tudo, que ele é o super-homem. O ser humano é assim. O ser humano é assim. Mas a honra divina, ela vem quando o ser humano reconhece, não, realmente eu estou passando por esse problema, eu não sei mais como sair, mas eu tenho um Deus que me dá vitória. Eu tenho um Deus que me dá a vitória. Você reconhece esse poder e busca esse poder. Você tem que se esforçar, você tem que buscar. Você tem que ir onde o anjo está. Você tem que ir onde o anjo está. O anjo, presta atenção, o anjo, ele não foi lá na caverna, atrás de Gideão e puxar ele do braço. Não. O anjo encontrou Gideão fora da caverna. Gideão foi onde estava o anjo. Você tem que ir onde está o anjo. Onde é que está o anjo? Está na igreja. Está na igreja. O anjo é o pastor, é o pregador, é o homem de Deus. Você tem que ir à igreja. É lá que está o anjo. É lá que você vai ouvir a voz de Deus falando claramente que você foi chamado para ser mais que vencedor e muito mais. Você vai se fortalecer, você vai se animar, vai se motivar. Você vai agir, vai usar a sua fé através de uma corrente na igreja, porque tem que fazer uma corrente de oração, participar das campanhas, dos propósitos, manifestar a sua fé. Isso é essencial, isso é muito importante. Você não pode pensar, eu vou seguir a Deus pela internet. Não, não. E você tem que ir à igreja, não é qualquer igreja. Eu vou na igreja que está aqui do lado do meu bairro, do lado da minha casa. Não, não é qualquer igreja. Você tem que ir onde você se identifica com a mensagem, onde você se identifica com a palavra. Não é qualquer lugar. Porque, então nem toda igreja é de Deus? Não, querido, querida, muito pelo contrário. São de Deus, todas são de Deus. Mas nem todas são de Deus para todas as pessoas. Você está entendendo? Porque cada um vai se identificar com a mensagem, vai se identificar com o trabalho em uma determinada igreja. Então você não tem que buscar o mais cômodo, o mais confortável. Eu vou do lado da minha casa porque eu não tenho tanto trabalho. Mas será que o anjo que tem a mensagem para você vai estar ali? Então você tem que ir onde Deus
te chama para ir. Ainda que você tenha que atravessar o estado, ainda que você tenha que pegar trem, pegar ônibus, não interessa. Você tem que ir aonde Deus chama você. Não faz como o Gideão, que fica colocando desculpinha. Não. Você tem que ir aonde Deus chama você. Você não pode ser um moço preguiçoso, uma moça preguiçosa, ou colocar desculpa e dizer, não, é longe, é distante. Não, você tem que ir aonde Deus chama você. Porque é ali que a sua vida vai mudar. Porque se você frequenta uma denominação onde a mensagem já não fala contigo, a mensagem não fala com você, a mensagem ela não toca em você, ela não te orienta, ela não te guia, ela não mexe com você. Então isso já é uma amostra de que o anjo que Deus enviou para você não está ali. Então comece a se mexer. Comece a se mexer. Vai malhar o teu trigo, vai atrás, vai procurar. Porque aí Deus vai te direcionar. Tá bom? O que você não pode é ficar sem ir à igreja, ficar de braço cruzado. Você não pode ou ir à igreja e não se sentir motivado, desanimado, desanimada, que isso não é legal. Não é legal você ir à igreja e ser uma pessoa desanimada, desmotivada, que não quer somar em nada ali. Tá errado. Tá errado. Então você está no lugar errado para você. É o lugar certo para outros, mas é o lugar errado para você. Então você tem que reagir, você tem que procurar. Muitos têm feito isso e têm se encontrado com a felicidade. Têm se reencontrado com a felicidade. E de repente você fica aí, insistindo nas mesmas coisas, nas mesmas ações, nas mesmas atitudes, cruzando os braços, achando que de repente o vento vai mudar de direção. Não, às vezes é você que tem que mudar de direção, entendeu? Então, vamos fazer a oração? Vamos? Então feche os seus olhos e concentre a sua fé. Nosso Deus e nosso Pai, Deus vivo, Deus grande e poderoso, Deus de Gideão, Deus que se manifestou na vida de Gideão, porque ele aprendeu a não supervalorizar o problema e nem os seus pontos fracos. Ele aprendeu a valorizar e supervalorizar o teu poder, porque é o Senhor que reduz a pó, reduz a nada os nossos inimigos. É o Senhor que reduz a nada os nossos obstáculos. É o Senhor, meu Deus, que não impõe limites às nossas conquistas. Não, o Senhor amplia o nosso horizonte. Foi o que o Senhor fez com Abraão, foi o que o Senhor fez com Gideão e com tantos outros que creram. E o Senhor quer fazer na nossa vida. Então, nesse momento, meu Pai, nessa oração do meio-dia, eu peço, vai ao encontro dessa mulher, desse homem, dessa mãe, dessa avó, esse pai, esse trabalhador, esse chefe de família, essa mãe solteira. Vai ao encontro dessa criatura aflita, oprimida, meu Pai. E tira da caverna, da miséria, da opressão, da humilhação, do sofrimento. Tira essa criatura dessa condição deplorável, dessa solidão, e mostra que ainda que todos a tenham rejeitado, o Senhor continua ali, de braços abertos, esperando que ela tome uma atitude, que ela vá na tua direção, como fez Gideão, ainda sem saber. Ele foi malhar o trigo e ele encontrou o anjo do Senhor. E é nessa hora que o Senhor se manifesta. Ó Pai, Deus de Israel,
Derrama o seu poder sobre essa vida. Derrama a tua unção, meu Pai, e muda a história dessa criatura. Repreende todo espírito das trevas, toda a força do mal. Tira toda a praga maligna e abençoa os teus filhos e as tuas filhas. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, queridos, queridas. Olha, preste atenção. Tenha certeza de que a cada oração do meio-dia, Deus está contigo. Ele te responde. Ele te atende. E a sua vida já mudou pelo poder da fé. Ok? Se você quiser conhecer a Igreja Real da Glória de Deus, o nosso projeto, o nosso trabalho, e você quer uma mudança de vida, de verdade, não importa onde você mora, em São Paulo, na Zona Leste, ou São Miguel Paulista, região, mas se você quer uma mudança de mente, uma mudança de ambiente, uma mudança de vida total e completa, então nos procure, venha conhecer a Igreja Real da Glória de Deus. Nós estamos na Avenida Nordestina 365, no coração de São Miguel Paulista, a metros da estação de trens de São Miguel, 5 minutos, como também a 5 minutos da Avenida Marechal Tito e do Mercado Municipal de São Miguel Paulista. Nessa terça-feira, eu estarei o dia inteiro, das 8 da manhã até as 8 da noite, em um amplo atendimento. Você que precisa de uma orientação, conversar com o anjo e receber a direção que vai mudar a tua história, então nos procure. Venha conversar conosco. Nós também vamos fazer a oração da cura para todos os enfermos, como na quarta-feira também, às 9 da manhã e às 19 horas, os nossos cultos. Sexta-feira da grande libertação, às 9, às 15 e às 19 horas, enfim. E no domingo, às 9 da manhã, especialmente na reunião do encontro com Deus e da família. Avenida Nordestina 365. Tome uma decisão em São Miguel Paulista e venha conhecer o lugar onde a sua vida vai ser transformada de verdade. Querido, querida, forte abraço, Deus abençoe vocês. Até amanhã, ao meio-dia, nós estaremos de regresso com a poderosa oração do meio-dia. Tchau, fica com Deus.